continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Esse programa especial, programa que a gente está trabalhando diversos temas, de muitas dúvidas que a gente recebe durante todo o ano no programa Eclésia, perguntas que não foram respondidas, já que a gente sempre trata de um tema específico e às vezes as perguntas estão relacionadas a outros temas, não daria tempo da gente responder tudo num dia só. Então hoje a gente escolheu esse dia, assim como na semana passada já fizemos a primeira parte desse programa, para falar desses assuntos que a gente não conseguiu responder durante todo o ano, inclusive com o apoio da nossa plateia que está aqui do meu lado, representando nossos telespectadores espalhados por todo o Brasil, já que a gente recebe contatos aqui no programa Eclésia de todo o Brasil mesmo. Vamos lá, por falar em plateia, vamos direto, então, aqui nossos amigos da plateia. Vamos ver quem tem mais uma pergunta. O senhor tem uma pergunta? É isso? Qual que é o nome do senhor? Pedro. Senhor Pedro, qual é a pergunta que o senhor quer fazer? Eu queria perguntar a respeito de batismo. Do batismo? Isso. A nossa Igreja Católica aceita o batismo de uma outra religião? Se aceita, quais as religiões que a Igreja Católica poderia aceitar o batismo? Muito bem, boa pergunta. A gente já comentou em alguma oportunidade sobre isso, nem me lembro em que programa foi. Mas, Padre Wander, é possível, essa dúvida que o nosso amigo Pedro aqui trouxe para a gente, é possível então que a Igreja Católica aceite como válido o batismo de outra denominação cristã? Seu Pedro, obrigado. A primeira coisa, Eric, é lembrar que o batismo é condição para a salvação. E Cristo deixou os sacramentos para a sua igreja, os 7 sacramentos instituídos. E o batismo é a porta de entrada para a vida da igreja, né? Não só a condição para a salvação, como também a porta de entrada para a igreja. O que acontece é que a partir da separação de alguns irmãos nossos, a igreja, como mãe e mestra da humanidade, discerniu que, em algumas condições, o batismo celebrado fora da igreja por algumas determinadas denominações ditas cristãs, que o professam e o celebram em nome da Santíssima Trindade e guardando os elementos que estão presentes desde a Escritura e que a Igreja desenvolveu durante os séculos, sim, seriam válidos. O exemplo, e depois aí o Padre Guido vai completar, é que, como condição para a salvação, o discernimento da Igreja é que, apesar de nossos irmãos estarem separados, a priori quer dizer, a Igreja reconhece, no âmbito até mesmo da expectativa de que mais tarde possam voltar à unidade e que o próprio batismo opere a graça da possibilidade de um retorno à unidade. Não sei se, né, Padre Guido, está correto? Sim, está muito bem feita a sua colocação. O senhor deixou escapar um pormenor que é fundamental. O batismo deve ser administrado em nome da Santíssima Trindade. Por que, padre? Alguém poderia batizar não em nome? Infelizmente acontece isso. Por exemplo, os nossos irmãos que testemunham de Jeová não acreditam no mistério da Santíssima Trindade. A tal ponto que toda vez que na Bíblia deles está escrito a palavra Espírito Santo, está escrito com a letra minúscula. Portanto, tudo que acontece naquele ambiente que eles chamam não de igreja, mas de salão do reino, é nulo. Diga-se o mesmo, Padre Wander, também para os nossos irmãos conhecidos com o nome de Mormons, ou da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Por quê? Porque para eles Jesus foi um homem santo, foi um grande profeta, foi um homem que se destacou, mas não é Deus. Então, não agem em nome da Santíssima Trindade. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, ordem de Jesus, né? Tudo que acontece nestas igrejas é nulo. Agora, quais são as igrejas protestantes que a Igreja Católica aceita, porque batizam em nome da Santíssima Trindade? A maioria das igrejas protestantes, o Código de Direito Canônico, o número 868, cita também essas igrejas. A Igreja Anglicana, Luterana, Evangélica Luterana, Igreja Metodista, como também presbiterianas, batistas, congregacionistas e adventistas. Certo. E também a maioria das igrejas pentecostais. Ao passo que define pelo menos 3 igrejas
cujo batismo é nulo. Exatamente como dizia antes, a igreja dos Mormons, a igreja das Testemunhas de Jeová e a igreja da ciência cristã. Essas não tem jeito, não tem como não ser tem conivente. jeito porque não nascem em nome da Santíssima Trindade. Quer dizer, Padre Guido, que de repente, por exemplo, um presbiteriano que recebeu o batismo dele lá na igreja presbiteriana, Sim. se um dia ele se tornar católico, não precisa batizar de novo, Olha, porque o batismo foi válido. Eric, você acaba de fazer uma pergunta maravilhosa, porque, meus irmãos, cuidado com as palavras que está dizendo. Quando uma pessoa destas confissões religiosas passa para a católica, não é batizado de novo. Ao passo que acontece o contrário, que aí que é uma coisa absurda. Quando um católico passa para estas igrejas, eles batizam de novo. Gente, o batismo, a crisma e a ordenação sacerdotal marcam tão profundamente a presença de Deus na vida de quem o recebe, que ninguém de nós pode ser batizado 2 vezes, ou crismado 2 vezes, ou tornar-se padre 2 vezes. É somente uma vez na vida, é batizado para sempre. Por incrível que pareça, há pessoas que, não sabendo disso, Eric, chegam até na casa paroquial querendo batizar de novo a criança, porque a mamãe da criança brigou com a madrinha. Então querem batizar de novo o bebê com outra madrinha. Não, minha gente. Quando acontece um problema assim, a mamãe vira também madrinha. Não se pode repetir o batismo. É desbatismo, muito menos, né, Padre Guido? Vamos para a próxima pergunta. Qual é o nome do senhor? Wilson, qual é a sua pergunta? É o seguinte, eu queria saber, praticamente é o que ele estava respondendo, quantas religiões existem e qual a diferença entre religião, crendice e seitas, né? Certo. Basicamente é isso aí que eu O que uma religião tem que ter para ser considerada uma religião ou uma seita? Basicamente isso mesmo. Certo. Vamos lá. Bom, a seita é quando a filosofia que apresenta, ou a doutrina, é contra os princípios fundamentais da religião católica. Por exemplo, acabo de dizer, Testemunho de Jeová não é religião. Os mormons não é religião, são seitas, porque atingem profundamente o mistério fundamental, que é o mistério exatamente da Santíssima Trindade. Ao passo que outras igrejas, que chamam-se mais ou menos assim como evangélicas ou igrejas pentecostais, não atingem isto aqui. Temos também uma igreja chamada ortodoxa, uma palavra um pouco difícil, que significa verdadeira, que acredita em tudo como nós, menos, isto é, nos mesmos sacramentos, mesmo culto para Nossa Senhora, para os santos, mas não reconhecem a pessoa e a autoridade do Papa, certo? Portanto, uma pessoa que recebe um batismo na Igreja Ortodoxa é considerado válido, porque quanto à doutrina teológica, bate conosco, não tem nada em contrário. Bom, foi interessante o senhor falar de igrejas ortodoxas. Eu quero perguntar aqui para o Padre Wander. Bom, igrejas ortodoxas são aquelas que passaram pelo chamado Cisma do Oriente, nasceram ali no ano 1054, romperam então com a autoridade do Papa, criou-se ali algumas tradições, aliás, continuou algumas tradições ali que parou ali apenas no bispo, não tinha mais relação com o Papa. O assunto é longo para o grande cisma do Oriente, mas a verdade é que existe até hoje essas igrejas ortodoxas. Um católico pode receber os sacramentos sem ser numa situação de emergência, numa situação corriqueira. Eu estou numa cidade, não estou encontrando uma igreja católica, só tem igreja ortodoxa. É emergência. Mas se não for emergência, Padre Wander, um católico pode receber os sacramentos nas igrejas ortodoxas? Não. A legislação canônica da igreja estabelece que um católico, porque assim, Eric, aqui é um conceito, né, Padre Guido? Os sacramentos da igreja ortodoxa, todos são válidos, ilícitos, porque perderam a autoridade, perderam o mandato para celebrar, na medida em que romperam com o Papa, ok? A chave está nas mãos de Pedro. Eles perderam em 1054 a potestade enquanto autorização para. Só que como eles guardaram todos os elementos da nossa fé e da nossa doutrina, a não ser
a própria aceitação do Papa como autoridade suprema. O Bispo de Roma é a autoridade suprema da Igreja. Eles celebram de forma válida, porque conservam todos os elementos da fé, creem no que nós cremos, Certo. mas de forma ilícita. De tal maneira que, enxugando aqui agora, em situação extrema, você está lá numa cidade do Oriente, onde não existe nenhuma paróquia católica, você vai a uma eparquia ortodoxa, né, padre? E se recebe válida e ilicitamente a Eucaristia, e se confessa com um sacerdote ortodoxo, e o perdão foi válido. Somente nesses casos. Eu estou em São Paulo, vou lá em tal igreja ortodoxa. Não teve, para mim, passa a ser, vamos dizer, beira, talvez eu exagere, o Padre Guido pode me corrigir, mas beira a dimensão do sacrilégio. Sim. Né, padre? Exato, a igreja não Beira a dimensão do aconselha. sacrilégio. Entendi. A igreja não aconselha, né? Porque gente... Você pode me corrigir se eu exagerei, Não, padre. não, Viu? usou a palavra meio forte, mas fica tranquilo. Mas verdadeira, né? Exato. Sabe de uma coisa, Eric, falando assim, um dia eu estava dentro de um ônibus, ao meu lado havia um pastor. Este pastor, que me conhecia, a um certo ponto, naquela conversa informal durante a viagem, me disse: padre, eu invejo uma coisa em vocês católicos. Eu perguntei, qual seria? Ele me respondeu: vocês têm um Papa que nós não temos. Veja a reflexão que ele fez. Por quê? Por exemplo, hoje a leitura da missa é a carta de Santiago. Esta mesma carta é lida aqui em Valinhos, é lida nas Ilhas Filipinas, na África, em todo lugar do mundo. Encontrem vocês duas igrejas protestantes que façam uma coisa desta, duas. Não valem. Cada igreja é autossuficiente e autoindependente. Olha, veja só que a reflexão de um pastor... E sincera, né? Sincera, sim. Eu pensei que o senhor ia falar que o pastor foi pedir uma orientação para o senhor, eu ia falar, se deu mal, hein, pastor? Mas ainda bem que ele foi sincero. Não, Agora, é impossível a gente passar sobre o assunto aqui de Igreja Ortodoxa e não fazer sempre um parênteses aqui. Existe, como a gente falou até agora, essa separação que começou lá em 1054, chamado Cisma do Oriente. Cisma rompeu com o Papa, né? Então, igrejas cismáticas, os ortodoxos, apesar da palavra ortodoxa significar autêntico, como o Padre Guido já disse, a gente não pode frequentar essas igrejas, como já bem explicaram. O Padre Wander, inclusive, usou a palavra eparquia. Eparquia significa diocese, é a mesma coisa que diocese. Porém, existem muitas eparquias espalhadas pelo mundo que mantêm o rito oriental tradicional, mas que não são ortodoxas. São ligadas ao Papa, porque a Igreja Católica não é somente o rito latino. No Brasil a gente conhece mais o rito latino. Mas ao todo são 24 igrejas, o rito latino mais 23. Eram 23, recentemente o Papa Francisco elevou a Igreja Oriental à Igreja da Eritreia. Então são 24 igrejas espalhadas pelo mundo. Dentre essas igrejas, elas se parecem com as ortodoxas, porque mantêm coisas parecidas, principalmente entre os bizantinos. Mas não são igrejas católicas. Como é que a gente vai saber? É simples. Essas igrejas têm sempre um bispo em comunhão com o Papa. Qual que é o Papa dessa igreja? Se for o Papa Francisco, é a nossa igreja católica, apesar de ter um rito diferente. Isso vale, por exemplo, para os greco-melquitas, que tem bispo no Brasil. Maronitas. Vale para os ucranianos, que tem bispo no Brasil. Os maronitas, como disse os maronitas, que também tem bispo no Brasil. Eu ia deixar os maronitas por último, porque tem uma diferença com os maronitas. Antes eu ia passar pelos armênios, que também tem bispo no Brasil. Os quatro ritos orientais que tem bispo no Brasil. Os greco-melquitas, os armênios e ucranianos católicos. O último, os maronitas, que também tem bispo no Brasil. Eu só ia deixar um parênteses. Por que eu ia deixar esse parênteses? O senhor já sacou, né, Padre Wander? Porque os maronitas nunca tiveram rompimento com Roma. Eles são o único rito oriental que nunca tiveram seu braço ortodoxo. Todos os outros tiveram. Os maronitas mantiveram desde o seu início, que vem de São Marum, que morreu mais ou menos no ano 410. A tradição maronita, que veio lá da Síria e do Líbano, nunca teve rompimento com o Papa, né? Então, a gente tem que conhecer também esse outro, como o Papa João Paulo II dizia, os dois pulmões da igreja. E esse pulmão oriental respira bem forte aqui no Brasil, né, Padre Wander? Muito. Podemos dar uma simplificada nisso? Pois não. Né, Padre Guido? Quando, em 1054, se rompeu, a parte que continuou fiel ao Papa continuou católica, dentro dos próprios ritos. Sim. O rito de São João Crisóstomo, o rito de São Marum. A parte que se afastou do Papa passou a se chamar ortodoxia. Pronto, resumiu. Beleza. Ficou bem claro.
Bom, pode falar, Padre Guido. Se alguém perguntasse, e os ortodoxos obedecem a quem? Aos patriarcas deles, né? Hoje nós temos patriarca de Moscou, de Alexandria, de Atenas e de outros lugares, né? Mas não obedecem à autoridade máxima católica da Igreja, né? Do Papa. E nesse sentido eu queria mudar de assunto, mas não tanto assim, que a gente vai ficar perto desse assunto aqui. Sim. A gente recebe, às vezes, também questionamentos aqui no programa Eclésia em relação aos dogmas, né? Queria entender primeiro o que é um dogma de fé e se a gente pode negar um dogma e continuar sendo católico. A gente pode negar um dogma, eu nego tal dogma e mesmo assim quero continuar sendo católico. Isso é possível? Primeiro vamos entender o que é um dogma. Explica pra gente, por favor. O senhor vai explicar, Padre Guido? Dogma é uma verdade de fé que não está registrado na Bíblia. É uma verdade de fé proclamada pela autoridade máxima da Igreja. Certo. Quando o Papa, por exemplo, coloca sobre os altares um homem e uma mulher como santos, é dogma de fé. Ninguém mais poderá dizer que não é assim. Quando falamos, por exemplo, de Nossa Senhora, no decorrer de 2000 anos de história, os papas pronunciaram 4 grandes verdades de fé a respeito de Maria. Maria, com o título de Theotokos, em grego, Mãe de Deus, a virgindade de Maria, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora e a gloriosa Assunção de Maria em corpo e alma para o céu. São 4 grandes verdades. Aí, tantos nossos irmãos que até me mandam e-mail, dizem, mas onde está escrito? Não está escrito. É a Igreja que, através do estudo, do aprofundamento, chega a esta conclusão. Por exemplo, se alguém quisesse saber o dogma da Imaculada Conceição, o ponto de partida para a Igreja chegar a definir este dogma foi exatamente a expressão que o arcanjo Gabriel pronunciou quando visitou Nossa Senhora lá em Nazaré. Ele cumprimentou Nossa Senhora com aquelas famosas palavras, né? Quais? Em português é mais fácil, né? Porque em aramaico é Shmolek Mariam Balachatubutu Murakamet, né? Que em português é Ave Maria cheia de graça. Mas é legal ouvir o aramaico, é bacana. É bacana, bonito, né? Isto é, o arcanjo que cumprimenta Nossa Senhora com o título de cheia de graça. E foi o ponto de partida para chegar à proclamação desta verdade, por um privilégio especial, pelo fato que no corpo de Maria se formaria o corpo de Jesus, Maria foi preservada da mancha do pecado original. Portanto, foi concebida sem pecado, veio ao mundo e nunca, e repito esta palavra, nunca pecou. Este aqui é o dogma de fé. E nesse sentido, Padre Wander, já que o dogma de fé está bem claro que se trata de uma verdade de fé atestada pela Igreja, um católico pode dizer assim, eu não aceito tal dogma e continuar sendo católico? Não. Isso é o que incorre numa heresia. É solapar uma parte da fé, é subtrair. Um católico que negue um dogma de fé, ele já deixa de ser católico. Exato. Ele passa a ser um herege. No termo estrito, né? Não é para daquele heresien, daquele tomar a parte, né? Sim. Daquele tomar a parte uma verdade. Essa vem do grego, né? Do grego. Certo. A palavra heresia, então, na verdade, ao pé da letra, a gente está entendendo como tomar uma parte. Sim. Tomar uma parte. Mas tomar no sentido de solapar. Certo. Né? De retirar, de tirar fora, né, padre? Tirou, quer dizer, você não tem mais o todo. Você já tirou uma parte. Já não é mais católico. Quer dizer, não dá para pegar a fé católica e falar assim, se eu aceito, se eu não aceito, se eu aceito, não aceito. Não tem jeito, né? Porque, aliás, a fé católica... aliás, a própria palavra católica também abarca essa questão da universalidade, do todo, do completo. Tem tudo a ver com isso, não é isso? Katalohon, né, padre? Segundo o todo. Segundo katá, o todo. do grego katá, segundo Olohom, o todo. Segundo o todo, daí vem a expressão católico, que depois, já numa nova declinação, deu o católicon, né, padre? Primeiro é o katá Olohom, que terminou em catolicon, que significa universal. Katá. Segundo, o todo.
Universal. Muito bem. Universal. Bom, é que falar universal hoje é perigoso, padre. Exato. Mas não tem trocadilho, é universal no sentido real da palavra. Vale palavra, para todos os tempos, povos e lugares. Mas, Eric, é bom, porém, que saia esta palavra, porque a Igreja Universal, muito presente no Brasil, do Macedo, Sim. De onde é que veio este título universal? O que é que fez este homem? Pegou a palavra católica, que significa universal, e substituiu com a universal. Veja só, Confundir, né, padre? quem não sabe pensa que seja... Não, ele foi uma maneira, digamos assim, negativa, mas inteligente. Sim. Ele pegou exatamente o valor de católico. Se nós falamos uma pessoa que é católico, não sabe. Universal é presente no mundo inteiro. Quer dizer, a verdadeira igreja universal é a igreja católica, que é a igreja da graça, que é a Assembleia de Deus, e por aí vai, né? A coisa, os apóstolos deixaram essa tradição que a gente está seguindo aqui, e a gente quer falar sobre essa tradição que é a fé católica no programa Eclésia. Mas agora a gente vai continuar falando sobre isso só no segundo bloco, porque a gente não tem mais tempo para isso, tá bom? Não sai daí, a gente volta já já conversando um pouco mais sobre assuntos interessantes. A gente volta já.